Primeiro vídeo que eu tô fazendo pro YouTube assim, desse jeito, meio youtuberzinha. Tá bem feio aí o lugar que a câmera tá, vou mostrar. A minha amiga Bia, maravilhosa, me deu a ideia de fazer uma tag, porque, né, coronavírus, não tem muita coisa pra mostrar. Então eu pesquisei na internet tags de viajantes, tags de mochileiros. Aí apareceu esse blog que chama anitabemcriada.com e eu vou fazer essa tag, chama 15 perguntas de viagem. Primeira pergunta: qual foi a sua primeira viagem para o exterior? Minha primeira viagem para o exterior foi para Disney, quando eu tinha 12 anos ou 13 anos, não me lembro muito bem. A minha família guardou dinheiro por anos e anos, e aí minha tia veio com essa ideia de viajar pra Disney. Foi uma viagem normal de Disney. Não era meu sonho ir pra Disney, mas minha tia falou que tava indo pra Disney, que ia me levar, eu ia falar não. 2. Qual foi minha última viagem e qual será a próxima? Bom, minha vida é uma viagem atualmente, então minha última viagem é a minha viagem atual, é onde eu tô agora, eu tô na Inglaterra. E a próxima será o próximo destino que eu for, que ainda tá em decisão por causa do vírus, mas veremos. 3. Qual filme me fez viajar para o lugar que foi filmado? Eu acho que não tem nenhum. Todos os filmes realmente me fazem querer visitar os lugares, todos. Eu quero ir pra todos os lugares. Quando eu vejo filmes da África, do Oriente Médio, esses filmes realmente me fazem muito querer ir pra lá. Ainda não fui, mas com certeza tá na lista. 4. Carimbo favorito no passaporte. Meu passaporte não tem muito carimbo, porque quando eu viajei pela América Latina eu fui só com RG. Os carimbos que eu tenho aqui são 4. 2 entradas pra Inglaterra e 2 entradas pra França, pro espaço Schengen, né, pra Europa. Acho que meu favorito daqui mesmo seria do espaço Schengen, porque foi muito engraçado, a mulher esqueceu de me dar o carimbo. Tem essa história no meu Instagram, se você quiser dar uma olhada, é um dos meus vídeos sobre perrengues de imigração. Como assim, né? Polícia francesa esquecer de me dar o carimbo. Mas se for viagem mesmo, sem ter carimbo no passaporte, meu país favorito seria Peru. Foi muito bom ir pro Peru. 5. Quais são os 3 lugares que você ainda não visitou e estão no topo da lista? Acho que eu já falei um pouco sobre isso, né, na pergunta sobre filme. Mas é isso mesmo, lugares da África em geral. Quero muito ir pro Quênia, que meu namorado tem família lá, então a gente teria onde ir e tal, seria bem interessante. Austrália também, meu namorado também tem família lá, então seria bem legal também. E não é nas capitais, nas grandes cidades, então seria uma ótima forma de conhecer um lado menos explorado, né, da Austrália. China, Japão, lugares assim muito diferentes, que dão um contraste intenso. Gostaria muito de ir. Um lugar que eu sonhava conhecer, risquei da lista recentemente. A gente tem planos de ir pra Irlanda quando a gente sair aqui da Inglaterra, mas pode ser que isso não aconteça, então pode ser que eu tenha que riscar isso da lista e bem legal, seria bem legal conhecer a Irlanda. Mas um dia, né? 7. Uma comida que me lembra de viagem. No meu primeiro trabalho voluntário, que foi no Peru, quando eu cheguei lá, tinha uma menina lá já. Ela era vegana e eu também sou. Então assim que eu cheguei, eu fiquei, meu Deus, que ótimo. Eu pensei que eu não ia encontrar muito vegano e tal. E aí no outro dia chegou o meu namorado atual e ele também é vegetariano, vegano, nessa onda. E aí ficou a tríplice vegana ali, foi bem legal. Aí teve um dia que essa menina vegana, ela fez um prato peruano, que ela é peruana, e eu achei muito interessante. Ela fritou batata frita normal, e aí ela fez um refogado de legumes e colocou a batata frita dentro do refogado. Eu achei isso muito legal, porque geralmente a gente não mistura, né, batata frita na comida, mas ela fez isso, ficou lindo e uma delícia. Eu adoro esse prato, sempre lembro dele. Nunca fiz de novo, na verdade, deveria fazer. 8. Qual foi a maior loucura que você fez em uma viagem? Putz, essa eu não sei nem se eu posso contar aqui. Eu vou deixar essa loucura pra um outro vídeo. Deixa eu ver uma segunda loucura. Eu tava em Buenos Aires, isso foi em janeiro do ano passado. Eu tava em uma decisão que eu não sabia se eu esperava o resultado do SISU, e aí se eu entrasse na faculdade eu voltava pro Brasil e ia fazer faculdade, ou se eu ficava lá em Buenos Aires mesmo, depois continuava viajando. E meu namorado atual, ele tava na Bolívia, enquanto eu tava em Buenos Aires, na Argentina. E aí eu falei, quer saber?
eu nem quero realmente entrar na faculdade, então não vou esperar esse SISU e vou pegar o primeiro ônibus pra Bolívia. E aí eu fiz isso, eu comprei um ônibus pra Bolívia e fui. Foi a maior viagem da minha vida, demorou muito, muito, muito. Dá uma olhada aí no mapa. 9. Um lugar que eu achei que seria maravilhoso e não foi, e vice-versa. Eu não sei muito bem o que maravilhoso quer dizer nessa pergunta, mas provavelmente deve ser algo tipo apenas perfeições e que atenda suas expectativas, né? Essa viagem seria a minha viagem pra Europa, que eu fiz com meu namorado no começo desse ano, de janeiro a março. Eu tinha expectativas muito altas pra essa viagem. Pra mim ia ser, assim, perfeição, né? Europa e tal. E aí foi uma das viagens mais internas mesmo que eu tive, lidando com muitas coisas mentais, problemas psicológicos e coisas retornando pra mim, padrões repetitivos e muita análise. Era inverno, então realmente foi muito, muito diferente de como eu tinha imaginado. Claro que foi maravilhosa também, mas não foi perfeição extrema, né? E vice-versa, então uma viagem que eu não achei que seria maravilhosa e foi, bom, acho que não tem. Realmente não tem nenhuma viagem que eu não ache que vai ser maravilhosa. 10. Quais atrações turísticas mais te surpreenderam? Eu não gosto de atração turística, né? Eu acho uma coisa muito falsa e muito regrada. Você não tem muita liberdade nos lugares que você vai. Mas uma atração turística que me surpreendeu bastante foi Machu Picchu, porque eu pensei que o lugar já estaria tão deteriorado pelo turismo que a maioria da energia dali, da energia ancestral mesmo, que é concentrada ali no Machu Picchu, pensei que essa energia estaria muito deteriorada e muito difícil de sentir. Mas quando eu fui, mesmo cheio de turista a todo lado e faixas e coisas, segurança, mesmo assim eu consegui sentir uma energia muito, muito, muito louca. E também aconteceu uma coisa lá, um outro perrengue, que eu vou contar em outro vídeo de perrengues, mas também me surpreendeu que isso tenha acontecido comigo em Machu Picchu. 11. Mochila ou mala? Mochilão, né? 12. Qual lugar você voltaria várias vezes? Eu voltaria várias vezes pro lugar que eu fiz meu primeiro trabalho voluntário, que eu mencionei aqui na pergunta de comida, que lá é um lugar muito, muito maravilhoso e a forma como é desenvolvido o trabalho lá é incrível. Eu vou deixar algumas fotos aqui porque é realmente um lugar sem palavras. No Peru. 13. Se você pudesse morar em alguma cidade do mundo, qual seria? Eu viajo por tanto tempo que eu acabo que eu moro já, né, nos lugares. Mas um lugar que eu gostaria de morar futuramente seria Portugal. 14. Como você planeja suas viagens? Às vezes não planejo nada, às vezes eu planejo um pouco por ser obrigatória por lei, né? A forma que eu planejo é em relação à necessidade. Se o lugar necessita de muito planejamento ou não. Por exemplo, quando você vai pra lugares na Europa, que quando você entra nos países você já precisa ter uma passagem de saída, então você já precisa ter planejado pra onde você vai. Mas eu prefiro, por mim mesma, eu prefiro não ter que estar sempre planejando. Eu gosto do flow mesmo. 15. Qual é o meu lugar favorito no Brasil? Meu lugar favorito no Brasil é Paraty, que é a cidade que minha mãe mora. Eu conheço Paraty desde que eu sou criança. A minha irmã é filha de um caiçara de lá. Enfim, tem uma longa história com Paraty, já aconteceram várias coisas comigo lá, sejam negativas ou positivas, mas o que acontece mesmo com aquela cidade é que tem uma energia sem palavras, não tem nem como descrever. Paraty é realmente muito, muito incrível. Então foi isso, essas foram as 15 perguntas. Eu nunca fiz uma tag, mas eu adoro responder pergunta, então foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e obrigada AnitaBemcriada.com por ter criado essa tag. Vejo vocês no próximo vídeo.